Estamos aqui com o professor Raoni Valle. Raoni, obrigada pela sua presença aqui comigo, pelo seu tempo. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos alunos, para quem está vendo agora, escutando, falasse um pouco da sua trajetória, da sua instituição, do seu trabalho eh, né, com os indígenas, enfim, falar um pouco também do papel da arqueologia, um pouco nesse contexto atual da situação dos indígenas no Brasil. É justamente por isso a importância de você estar aqui em Praga, nesse congresso da UOC de 2022. Muito obrigado, Viviana, pelo convite para falar com você e também para falar com a galera lá do Brasil que você trabalha com eles. Bom, meu nome já, né, a professora Viviana já falou. Sou Raoni Vale, eu também sou um professor, trabalho na Universidade Federal do Oeste do Pará, no município de Santarém, no estado do Pará, lá no norte do Brasil, na Amazônia, na beira do rio Tapajós ali, né? E a gente trabalha dentro da universidade com vários alunos indígenas, de diversos povos indígenas, e também alunos quilombolas, ribeirinhos, comunidades tradicionais. Então, tem uma diversidade muito grande da universidade, né, dos perfis dos nossos estudantes, e basicamente todos os professores do departamento que eu trabalho, que é o departamento de arqueologia, desenvolvem pesquisas com todos esses contextos socioculturais, né, que são bem diversificados e no que a gente chama de processos de pesquisa colaborativa com essa grande diversidade cultural que está dentro da universidade, está na região e está dentro da universidade também. Então, no meu caso, eu sou um arqueólogo que eu trabalho com arte rupestre, mas eu venho já há muitos anos envolvendo processos de investigação colaborativa com povos indígenas na região amazônica, não somente na região do Rio Tapajós, mas lá também com o povo Munduruku. Mas eu tenho trabalhado já na Amazônia há 17 anos com vários povos indígenas dessa região. E os trabalhos que a gente faz tentam juntar, né, a filosofia do conhecimento da arqueologia ocidental com a filosofia do conhecimento indígena desses diversos povos, e a gente sempre tenta pensar de uma maneira que a gente tem chamado de intercultural e interepistêmica, né, de pensar junto esses diversos conhecimentos e construir formas de pesquisar, né, os fenômenos que a arqueologia pesquisa a partir dessa diversidade de ideias, de pensamentos, de formas de conhecer a realidade, a natureza e essas coisas todas. Então, eu trabalho nessa linha, como eu já falei, 17 anos, com vários povos, né? Sobretudo uma galera lá do Alto Rio Negro, que fica lá no noroeste amazônico, na fronteira com o Brasil, com a Colômbia e a Venezuela. E ali eu desenvolvi grande parte de colaborações com grandes intelectuais indígenas, com grandes pesquisadores indígenas, que eu tive o privilégio e a sorte de ser estudante deles, né? Aprender com eles, ouvir. Então, que a gente está trabalhando nesse trabalho assim que a gente está falando, intercultural e interepistêmico, muitas vezes nós, arqueólogos, somos os alunos e os conhecedores indígenas são os professores. Então, a gente, né, esses papéis são, de certa forma, invertidos e é um grande processo de aprendizagem para nós do que a gente está chamando de um processo de descolonização epistemológica do conhecimento, no caso da arqueologia, essa descolonização desse processo. Então, a gente está se transformando nesse processo de investigação, estudando com os povos indígenas, com os conhecedores indígenas e fazendo essas pesquisas juntos. Em algumas das nossas pesquisas, elas são voltadas para atender demandas concretas, por exemplo, na luta pelos territórios indígenas. Então, a gente trabalha com um conhecimento arqueológico aplicado a essas demandas. Como é que a gente pode construir juntos, né, um processo de pesquisa que, ao mesmo tempo, traga uma colaboração efetiva para a defesa e proteção do território dessas populações indígenas e para a preservação dos seus modos tradicionais de vida, sem negar o futuro, sem negar o presente, sem negar o conhecimento ocidental, sem negar mas trabalhando na dimensão de vamos minimizar as desgraças, minimizar os danos, né? A nossa presença nas Américas, nossa presença como civilização ocidental nas Américas, trouxe muitos danos para as populações originárias americanas, né? Antes da América ser inventada como América.
Então, o que hoje a gente tá, qual é a grande questão de hoje, né, que a gente está nesse processo? O que a gente pode fazer como descendentes dessa história de violação e de violência e de expropriação de direitos e de genocídio dessas populações indígenas? Qual é o nosso papel hoje como cientistas, como investigadores, trabalhando com os povos indígenas na Amazônia do século XXI? Então, é essa a grande reflexão e a grande luta, e por isso que a gente está junto com os conhecedores indígenas, porque sozinhos a gente não consegue responder isso. E aí a gente trabalha junto com esses intelectuais indígenas para ter um entendimento mais amplo e criar estratégias de pesquisa, de construção do conhecimento, seja na arqueologia, seja na antropologia, seja em diversas áreas, que sejam mais inclusivas, respeitosas aos direitos indígenas e que, de fato, ajudem os povos indígenas nas suas lutas. Né? Então, chama-se arqueologia colaborativa, arqueologia indígena, arqueologia, enfim, social, arqueologia, enfim, né? Tem várias formas da gente pensar isso. Então, basicamente é isso. E a gente está aqui nesse congresso do WAC, que é o World Archaeological Congress, que tem uma trajetória desde 86 de discutir essas questões no mundo todo, né? De descolonização, de arqueologias inclusivas, sociais, né? De incluir povos indígenas, populações excluídas, populações subalternizadas em todo esse. Então a gente veio aqui, a minha primeira participação no congresso desse contexto, e eu vim contar um pouco para a galera aqui as experiências da gente na Amazônia, dentro desse processo que eu acabei de explicar para vocês que a gente tem feito lá, né? Então a gente organizou uma sessão aqui chamada Global Perspectives on Decolonizing Rock Art Knowledge, que quer dizer perspectivas globais para a descolonização do conhecimento na arte rupestre. Arte rupestre vocês devem saber. Se não saber, vou deixar o dever de casa para a professora Viviana conduzir com vocês aí o que é arte rupestre. Vocês vão descobrir, vão estudar o que é arte rupestre. Deixei o dever de casa aí. E descolonizar o conhecimento sobre isso implica em trabalhar junto com o conhecimento de outras sociedades, de outros povos sobre esse fenômeno. Sociedades que são descendentes, seus ancestrais fizeram a arte rupestre e até hoje eles seguem utilizando esses lugares, são sagrados, eles seguem usando dentro dessa noção de sacralidade do território, esses lugares que têm arte rupestre. Então a gente veio falar disso, junto a um montão de gente do mundo todo, para cada um contar suas perspectivas, né, de como é que estão pensando a descolonização dessa linha de pesquisa, e foi massa, a gente juntou uma galera, o debate foi bem curtinho, porque eles estão dando só 15 minutos para a gente falar, mas o importante é marcar o território, chegar no território teórico, território epistemológico, num lugar como esse, num evento como esse, né? E falar, olha, na América do Sul está acontecendo um monte de coisa, mas estamos dialogando com o mundo todo, porque na África está acontecendo um monte de coisa, na Ásia está acontecendo um monte de coisa, na Oceania, na Europa, na América do Norte. Então, como é que a gente pode discutir todo mundo junto para entender o que é que está acontecendo e participar todos, globalmente, na construção das estratégias para minimizar os estragos das múltiplas colonizações e, de fato, descolonizar o planeta, porque o planeta, a mãe terra não aguenta mais. E a gente tem muito pouco tempo. O relógio está contando contra a gente. O tempo está contando contra a gente. Muito obrigada, Raoni.